Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma aula de filosofia aqui na nossa plataforma do Personal Educa. Nós falaremos hoje de um grande filósofo da antiguidade, Aristóteles, e já de início eu quero deixar claro para você que essa aula do Aristóteles nós vamos dividir em dois blocos. No primeiro bloco nós abordaremos então a questão da metafísica e da ética de Aristóteles. No segundo bloco nós vamos falar então da sua concepção de política, consequentemente lógica. Então vamos lá. O Aristóteles foi discípulo de quem? De Platão. Só que, embora o Aristóteles fosse discípulo do Platão, ele não necessariamente continua o trabalho iniciado com Platão no que diz respeito à teoria das ideias. Então, na aula anterior, na videoaula anterior, nós vimos que a teoria das ideias, elaborada por Platão, propõe então uma superioridade do mundo racional, que é o mundo inteligível, e uma inferioridade então do mundo material, o mundo sensível. Só para vocês terem uma ideia, o Aristóteles inicia sua filosofia, tem uma frase emblemática aí que ele fala: sou amigo de Platão, porém sou mais amigo da verdade. Ora, o que o Aristóteles está nos dizendo nesse momento? O Aristóteles então ele deixa de lado, ele começa gradativamente então renunciando à filosofia platônica no que diz respeito da desconsideração do mundo físico material, o que seria o mundo sensível. Então é importante a gente lembrar que o Aristóteles não vai recorrer a essas expressões, mundo sensível, mundo inteligível, essas expressões são platônicas. O Aristóteles agora começa a fundir aí, vamos dizer assim, dar origem aos seus próprios termos na filosofia. Assim sendo, ele vai propor uma filosofia que valorize agora o mundo material e que cabe à razão compreender então o que está por trás do mundo material. Então, isso o Aristóteles vai chamar de filosofia primeira, que vai ficar bastante conhecido com a expressão metafísica. Mas antes de falar de metafísica, vamos então definir o que é a abstração. A abstração, então, é um caminho do qual Aristóteles propõe a observação do mundo material e a consequência disso será, então, racionalizar esse mundo material. Só assim, para o Aristóteles, nós entenderíamos o que está por detrás das aparências físicas. Este é o significado da expressão metafísica. Meta vem do grego e significa além do físico. Ou seja, aquilo que não é físico. Então, vou dar um exemplo bem prático. Peguemos, por exemplo, a água. A gente olha para a água, vê que ela é incolor, inodora, insípida, ou seja, ela não tem cor. E hoje nós sabemos que a água ela é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Hoje nós sabemos disso. O que propõe Aristóteles naquele momento? É importante lembrar que ele está no século IV a.C. Ele propõe que, se nós quiséssemos entender a composição dos seres, e ser em filosofia é qualquer objeto, coisa, se nós quisermos entender a composição dos seres, nós temos que então observar sua aparência física para então ultrapassar as suas meras aparências físicas. Hidrogênio e oxigênio são coisas não percebidas a olho nu, então, portanto, caberia à razão interpretar a aparência física para construirmos esse entendimento. Essa é a metafísica aristotélica. Então, resumindo o que eu disse até agora, Aristóteles distancia de Platão na medida em que busca entender o que está além do físico a partir da razão. Então, a filosofia de Aristóteles propõe, então, uma aproximação entre mundo material e mundo sensível. O mundo inteligível, tá? Aquilo que não é físico, a razão. Então, a razão vai nos auxiliar a interpretar o mundo material. Esta é a filosofia de Aristóteles, a abstração. Bom, então diferenciando, enquanto Platão nos propõe um racionalismo, ou seja, uma valorização do mundo superior, Aristóteles nos propõe uma investigação por meio da razão do mundo material. Isso é abstração. É aí então que o Aristóteles então elabora a sua obra Metafísica. Metafísica é uma obra bem complexa do Aristóteles, composta por 14 volumes, tá? E é tida hoje ainda como uma das obras mais bem elaboradas da antiguidade, que vai descrever a composição e investigação dos seres, das coisas que nos rodeiam. Vale ressaltar que o Aristóteles foi um filósofo que contribuiu para diversas áreas do nosso conhecimento hoje, a química, a física, a biologia, e aí vai. E no que diz respeito à sua obra Metafísica, ele dá, digamos aí, passos iniciais
para entender a composição dos seres, os objetos. É aí que, para investigar então a composição dos objetos, dos seres, o Aristóteles, dentro da metafísica, ele propõe a sua famosa teoria das 4 causas. Ora, o que nos diz Aristóteles? O Aristóteles está falando o seguinte: as coisas que existem, os seres que existem, esses objetos, eles têm um porquê de sua existência. Então, na concepção de Aristóteles, em sua metafísica, existiriam 4 causas que descrevem, então, a origem e as causas, digamos, o porquê que esses seres existem. Então, essa teoria das 4 causas, ela tem 4 momentos. A primeira, que é a causa material. E aí, nesse momento, lá na sua obra, o Aristóteles ele vai citar o exemplo de uma estátua de mármore. E quando ele fala estátua de mármore, a causa material é o próprio mármore. O que significa a causa material? Aquilo que compõe o ser, ou seja, do que ele é feito, tá? Então, na sua anotação aí, pode colocar do que é feito. Num segundo momento, a segunda causa é exatamente a causa formal. Os seres que existem, além de sua composição material, eles também assumem uma forma nesse mundo. Então, essa causa formal é exatamente como ele se apresenta. Imaginemos o nosso exemplo da estátua de mármore. Se ela for uma estátua que represente um homem, ela terá o formato do sexo masculino, músculos bem torneados, tal. Se for uma estátua que representa o sexo feminino, ela terá uma aparência distinta da primeira imagem, que será então possuidora de seios, e aí já não tem músculos tão torneados assim, ou seja, é a forma que esse ser assume. Então a causa formal é exatamente o formato do ser. No terceiro momento, nós temos então a causa eficiente. A causa eficiente é o que fez com que esse ser tornasse o que é. Então imaginemos o exemplo da estátua de mármore. Então, o mármore bruto em si mesmo não transforma-se sozinho numa estátua. O que foi necessário para que essa estátua deixasse de ser uma pedra bruta de mármore e se configurasse como tal? O escultor. A figura do escultor, então, é o que fez, o que gerou essa nova estátua. Então, a causa eficiente é exatamente o que provoca essa passagem de um estado para o outro. Então, aqui no nosso caso, o que a gerou? E a quarta causa, para Aristóteles, é a causa final. Ora, para que esse objeto foi feito? Então, no nosso caso, do nosso exemplo, da nossa estátua, essa estátua ela foi criada então para homenagear um sujeito ou, de certa forma, para descrever um determinado local, uma batalha ou coisa. É a causa que fez a existência desse ser. Essa é a causa final. Para que foi feito? Então, dentro dessa obra, a Metafísica do Aristóteles, eu não sei se isso está ficando claro para vocês, o que o Aristóteles quer com isso? Ele está querendo, primariamente, entender a composição dos seres, coisa que na aula anterior não interessou a Platão. Como nós vimos, Platão despreza o mundo material. Já Aristóteles nos diz que a finalidade da filosofia é entender o que está por trás das coisas físicas, portanto, a metafísica. Esse é o papel da teoria das 4 causas na metafísica aristotélica, e entender a composição dos seres.
Para quê? Para nós entendermos o que está por trás das aparências físicas. Lembrando o exemplo da garrafa de água. Ora, do que é feita a água, qual a sua forma, o que a compõe e o que a gerou. Essa é a ideia que nos leva hoje a ter uma série de informações que até naquele momento não eram vistas a olhos nu. Então é isso que importa nesse momento aqui para Aristóteles.